semana passada a gente já teve, né, a nossa aula, vamos dizer, inaugural, né? Eu deixei uma mensagem de boas-vindas para vocês. E aí hoje a gente vai começar com o nosso conteúdo. Antes de começar a explicar o conteúdo de hoje, só para mim, né, relembrá-los. No sexto ano, vocês tinham 7 aulas de matemática, com uma professora só, né? Agora vai acontecer essa divisão. Vocês vão ter 5 aulas de matemática com uma professora e 2 aulas comigo. E essa disciplina a gente vai chamar de matemática noções básicas. Tanto é que com o tempo a gente vai ficar falando só noções básicas para não confundir. Deixar claro que o caderno precisa ser separado, tá? Nós somos professoras diferentes, em dias diferentes de postagem, então coisas diferentes para enviar no GR8 tem que ser, né, em ambientes diferentes, são aulas diferentes, professoras diferentes. Então, tudo tem que ser diferente, inclusive o caderno, tá bom? Pode ser no caderno de matéria, onde vocês acharem melhor. Para que esse conteúdo de noções básicas? Justamente como o próprio nome diz, nós vamos retomar tudo de mais básico que é necessário, né, ser retomado da matemática. Vocês vão ver, né, que eu falo que esse sexto, sétimo ano, oitavo são primordiais. Daqui para frente, o que vocês estudaram, eles vão se repetindo ao longo dos anos. Vocês vão chegar lá no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, e vai estar precisando dessas noções básicas. Então, se você não estudou bem, não está sabendo bem, não tem como você, então, né, continuar bem o estudo da matemática. Para quem já sabe, ótimo, vai retomar, vai, né, perceber que está ok, mas para quem tem ainda, né, dificuldade, não é, vamos dizer, nessa sala, não sou tão bom de matemática, chegou a hora de ser bom de matemática, porque a gente não tem essa opção. A matemática, ela vai ser importante para a vida e para todos os outros conteúdos, né, da parte de ciências, depois que vocês forem estudando, vai ser importante saber. Então, não pode deixar para trás esses conceitos, tá bom? Então, nós vamos começar estudando, então, hoje, nossa primeira atividade vai ser a respeito da adição e da subtração com as frações. Eu sei que é um problema, geralmente, né? Todo mundo fica com medo dessa parte aí, mas não tem nada demais, tá? Então, nós vamos relembrar como é que funciona, como é que a gente faz para né, fazer adição ou para subtrair frações. Então, no primeiro caso, adição e subtração de frações é quando for necessário, né, somar ou subtrair com denominadores iguais. Então, você vai somar ou subtrair apenas os numeradores e mantenha o denominador intacto. Observe a seguir. Então, o que, né, relembrar? Onde que está o numerador? O numerador são esses números aqui de cima, né? Então, numerador, esses aqui. Numerador. E os números que ficam embaixo são os denominadores. Logo, a gente tem aqui os denominadores, é o número 3 e o número 3. Basta conservar o número 3 e fazer a operação que está sendo, né, solicitada aqui com os numeradores. 6 menos 4, 2 terços. Então, essa é a resposta final. Então, tanto faz somar como subtrair, os mesmos denominadores, ou seja, se for o mesmo número aqui, né, os denominadores forem iguais, basta conservar e fazer a conta normalmente. E quando, no caso, os denominadores, as frações têm denominadores diferentes? Então, vamos lá. Quando as frações possuem denominadores diferentes, é necessário encontrar frações equivalentes a essas que possuem denominadores iguais. Porque quando o denominador é igual a gente fez no slide anterior, né? A gente já sabe o que fazer. Mas quando é diferente, a gente não sabe. Então, como proceder? Denominador 4 e 5 são diferentes aqui, né? Então, se eles são diferentes, o que a gente vai... 4, 5 e 6. O que a gente vai ter que fazer? Então, passo 1. Calcular o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. O valor encontrado será o denominador comum, que possibilitará substituir as frações dadas por outras com denominadores iguais. Mínimo múltiplo comum, então, né, a gente já sabe, isso também é uma noção básica importante da matemática. A gente vai dividindo pelo menor denominador possível, né? No caso, dividir por 1 não ia
surtir efeito, né? Continuaria a mesma coisa, a gente vai para o menor possível, que é o número 2. Então, quem é divisível por 2? O número 4. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Conservei o 5, porque não é divisível, né? Não é uma divisão exata de 5 por 2, não é um divisor, o 2 por 5, nem. E aqui, então, eu só copio. E o 6. 6 dividido por 2, 3. Ótimo. Continuo, então, com o número 2, já que o número 2 é divisível por 2, dando o resultado 1. O 5, da mesma forma, conservo. O 3 também vai conservar. Então, agora não tenho mais nenhum número divisível por 2. Passo para o próximo menor, que é o 3. Quem é divisível por 3 é apenas o número 3, o próprio número 3. E por seguida, o número 5, que divide o 5. E aí a gente faz essa multiplicação, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 vezes 5. Chegando no número 60. Então, qual que passa a ser? Juntando, né? Como se a gente tivesse feito todos esses números. O 4, o 5 e o 6 viraram um único número, um número comum, que é isso que chama, né? Mínimo denominador, mínimo múltiplo comum. Então, o 60 passa a ser o nosso denominador comum. E aí, então, ó, passo 2, a gente reescreve as frações com um novo denominador, que no caso é o 60, deixando, né, no caso, esse denominador aí comum a todas as frações. A gente tem 3 aqui nessa operação. Esse passo 3 eu não vou ler para não ficar muito extenso, se você depois pausa, né, o vídeo, dá uma lida. Mas então, o que a gente faz agora? Qual é o próximo passo? A gente vai pegar esse denominador comum, a gente vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, como assim? 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes 10, ah lá, 150. Repetimos para todas as frações. 60 dividido por 5 dá, no caso, 12. 12 vezes 12, que está lá no numerador, deu 144. 60 dividido por 6 dá 10. 10 vezes 3, 30. Pronto, agora a gente já tem, né? A gente já fez o passo 3. Seguindo aí, então, a gente vai somar as novas frações, utilizando, né, como a gente fez no caso anterior. A gente viu que tem os denominadores iguais. Então, após encontrar as novas frações, basta repetir esse procedimento, no qual a gente vai somar ou subtrair, né, o que estiver sendo solicitado. No nosso caso aqui, nós temos a primeira parte é soma, né, que é 150 mais 144, e depois subtração menos 30, dando então a fração 264 sobre 60. Esse é nosso resultado. Para finalizar então aqui, um exemplo, né, aplicando então esse conceito que a gente acabou de aprender, né, de retomar, na verdade, que é a soma e a subtração com frações, com denominadores iguais e com denominadores diferentes. Então tá aí. Lúcio comprou uma pizza pequena e comeu metade da pizza. Posteriormente, conseguiu comer a metade equivalente à sexta parte dessa mesma pizza. Que fração representa a quantidade total de pizza que Lúcio comeu? Então, nossa primeira parte do problema é escrever esse problema na forma de fração. Se, né, então, ó, basta observar que a metade é representada pela fração 1/2. Então, era uma pizza inteira, ele dividiu ela ao meio, não é isso? E a sexta parte, ou seja, ele pegou aquele inteiro e dividiu em 6 partes. Então, 1/6. Tá aí, 1 dividido por 6. E aí, então, como ele quer saber o total que ele comeu, ou seja, a gente vai juntar, né? Vamos somar. Então, somando essas frações, teremos a quantidade ingerida por Lúcio. Então, 1/2 mais 1/6. Se são denominadores diferentes, né? 2 e 6, o que a gente precisa fazer? Tirar o mínimo múltiplo comum, o MMC, entre o número 2 e o 6, que foram os denominadores. Tá aí, então, dividido primeiro por 2, depois por 3, 2 vezes 3, 6 é o mínimo múltiplo comum. Ou seja, passou a ser o denominador aqui comum. E aí a gente vai repetir aquele passo a passo. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 1, 1. Está lá. Então, 3 mais, né, 3 sextos mais 1 sexto. Total, então, 4 sextos.
E aí, lembrando, né, logo, o Lúcio comeu 4/6, o número que simplificado é equivalente a 2/3 da quantidade total de pizza disponível. Então, né, a gente tem que lembrar que sempre que a fração, que o resultado do exercício, do problema, der uma fração que é possível ser simplificada, isso é uma regra geral que a gente vai sempre ter na cabecinha. Se der para simplificar, o que é isso, professora, simplificar? É dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, ou seja, aqui, o 4 divisível por 2 e o 6 é divisível por 2. Com isso, então, a gente chega, né? 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3. Então, a resposta, sempre que possível, é preciso, é obrigado, vamos dizer assim, a simplificar. Tá? Sempre pergunta, professora, mas se eu não simplificar? Vocês vão, né, cada vez mais estão vendo que as alternativas, as questões podem ter alternativas. É possível que nas alternativas não tenha a resposta 4/6, se o exercício fosse de alternativas. Sim, 2/3. Por isso que a gente tem que pegar esse hábito de sempre que possível simplificar. Tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. A atividade já foi postada, né, no GR8. Vou colocar aqui no grupo também, juntamente com essa aula. Tá? E aí, qualquer dúvida, a gente tem sempre essa aula uma vez por semana. Na segunda eu posto, então, a lista com todas as correções. Obrigada pela participação e até mais.